Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal exclusivamente para o teatro. Que não sei se é. Cheguei lá já curioso, né, louco para ver, porque já tinha visto a primeira encenação, então como vai ser a visão do Lucas Simas sobre esse texto Tremor, né? Então tinha essa expectativa minha. Tinha bastante público, estava bom. O Palco Giratório esse ano teve bastante público, foi legal isso, ver os teatros cheios. Foi legal. E aí eu entrei na sala e sentei e fui impactado pelo cenário. É um cenário forte, ele tem uma concepção cenográfica que até certo ponto dita a concepção cênica. Né? Ou elas estão muito interligadas, né? Porque o cenário foi criado pelo próprio diretor, Lucas Simas, junto com o Alexandre Dil e com o Rodrigo Chalaco. Aí eu quero fazer um parênteses, né? Lembrar que o Rodrigo Chalaco, sim, já foi aluno do Depósito e tal, tenho um grande prazer nisso, mas não é sobre isso que eu quero falar. O Rodrigo Chalaco, ele foi o cenógrafo e cenotécnico, ele participa da criação e da execução do cenário das duas peças, né? E aí eu achei isso também é uma coisa legal, né? Bem pensada, talvez planejada ou não, foi isso que aconteceu. Aí ele pode trabalhar com um orçamento onde ele já prevê o tempo que ele vai gastar, o custo dos materiais. As coisas são feitas em conjunto pela mesma pessoa, entendeu? Então isso barateia, né? Aí também se vê que esse cenário, houve um investimento nele, ele é uma construção cenográfica, mas então a gente vê investimento no cenário. E aí a gente pensa, onde que não houve investimento? O cenário é muito bom, muito forte, ele é uma rampa, né? E a gente vê lá no fim da rampa, mesmo sem ninguém parar lá, eu olhei e já vi o homem na borda de urro, né? Que é uma expressão que a dramaturga usa na peça, né? Sem spoiler, vão lá ver a peça, daí vocês vão saber o que é o homem na borda de urro. O figurino não se destaca nem compromete. Ele, de novo, aí nós estamos naquela faixa da roupa de trabalho. Então a gente vê que aí foi cortado o investimento, foi cortado possibilidades de resoluções maiores, né, ideias maiores nesse figurino aí. Aí a gente tem uma iluminação que às vezes aparece um pouco demais, né, não chega a atrapalhar, ela tem a ver com o espetáculo, com o clima e com o ritmo da peça. Só que ela já é uma linguagem cênica, né, ela está presente de diversas formas, positivamente muitas vezes, e às vezes ela dá uma parecida, na minha opinião, um pouquinho demais. A trabalho com celular, também às vezes abusa um pouco do celular, às vezes ele é usado com propriedade na cena, e aí isso ganha, né? A dimensão cresce quando há propriedade na utilização de determinado recurso. A trilha sonora também é boa, também pontua, né, como eu falei lá da trilha da Patrícia, também tá dentro do espetáculo, ajudando, pontuando momentos, salientando acontecimentos da peça. As resoluções de vídeo, muitas delas são boas, às vezes também tem uma que parece que tem dois carinha no túnel, que é muito bonito, entendeu? Usado com muitíssima propriedade. É o Maurício Kassirag que faz isso. Ele fez uma peça onde ele usava câmera também e tal. Ele trabalha, né, com essa visão, assim, tá? Também é um diretor de teatro. Aqui nesse trabalho ele está fazendo essa parte de câmera, de projeções e tal, e ele fez uma peça onde ele trabalhava com câmeras e fez uma cena que é memorável, assim, é muito bonito de ver, né? Então aqui também, na hora que eles estão nesse túnel, a coisa parece que sim, que recurso legal que foi utilizado, né? A direção do Lucas Simas, a gente percebe na peça, é uma direção firme. É a terceira peça que ele dirige. Ele fez 2 trabalhos anteriores dentro do DAD, aqueles trabalhos de conclusão que eu falei. E essa então é a sua primeira direção profissional, né? Quando ele mostra o seu trabalho para a comunidade cultural de Porto Alegre. A gente tem que considerar que ele trabalha sobre um texto que é bem difícil e consegue um resultado legal. A peça é bem marcada, ele consegue estruturar bem a peça.
E tem pitadas de humor no espetáculo, que é muito bom. Mas eu fiquei pensando, se eu não tivesse lido a peça, se eu não tivesse assistido à montagem da Patrícia, a montagem anterior, será que eu teria compreendido o texto? Será que eu teria compreendido? Às vezes me parece que existem umas narrações um pouco confusas, momentos de confusão na peça, e que talvez eu não fosse compreender tão bem assim se eu já não conhecesse determinadas falas dos atores e etc. Eu acho, tá? Então aí pro Luca fica a sugestão. Me parece que faltou aquela velha e boa direção de atores, né? Dirigir os atores, a interpretação dos atores, buscar o que o ator consiga atingir, áreas mais profundas da interpretação. A interpretação das duas peças, né, nas duas montagens, ela é mais performativa do que representativa. E nesse espetáculo do Luca, os atores também aparecem muito bem. É uma interpretação garra, né? Os caras são garra e são cúmplices, existe uma cumplicidade do elenco, e isso é bonito de ver na peça. Sempre que existe essa força, essa cumplicidade, a gente é chamado para dentro do espetáculo. Eles também estão ali fazendo a mesma peça, estão no mesmo espetáculo. Acho que todo mundo no elenco atende bem às exigências do diretor, né? E está todo mundo ali cumprindo seu papel com dignidade e bastante força. A Manu Menezes e o Gustavo Suzin, eles aparecem mais fortes, mas também são os dois que são mais experientes em teatro e mais experientes nessa linguagem que é trabalhada pelo Grupo Jogo de Experimentação Cênica. A Louise Pierosan, ela é encarregada das narrações, e às vezes aí parece que reside um pouco de confusão da peça, né? Então eu acho que sobre essa atriz deveria ter trabalhado mais o diretor. Ela foi encarregada de uma parte mais complicada, que é toda aquela coisa da borda de unro e os seres azuis e verdes e rosas que aparecem. Então ela o diretor devia ter se preocupado mais com ela. E aí vem aquela coisa que eu falei, da velha e boa direção de atores, né? A peça também é uma peça cabeça que não me convoca emocionalmente. Não consigo. Eu fico na plateia assistindo e não consigo sentir o tremor, né? O tremor não chega até a plateia. Às vezes eu acho que o tremor não chega nem nos atores. Não está contido na emoção, na essência, profundamente no ator, essa sensação do tremor. Será que só o ator alemão, por estar vivendo toda essa contingência, imigrantes, guerras, atentados, preocupação, esse medo exagerado, será que só esse ator conseguiria dar essa dimensão do que é o tremor? Fica aí a pergunta. Eu sempre gosto de dizer que todas essas considerações que eu faço, elas fazem parte das minhas impertinências e que em nada desmerece o valor desses dois espetáculos, né? Os dois vão fazer temporadas, vão assistam Tremor, sobre como as coisas chegaram a esse ponto, e assista também Tremor, peça dirigida pelo Lucas Simas, sobre texto da Maria Milsajevic. Um texto difícil, tão difícil quanto dizer o nome dela. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Roberto Oliveira e esse é o Canal do Teatro. Tchau!